Vamos tentando. Bom dia, 7 horas da manhã. Eu acho que Agora agora foi. dei. Eu acho que agora deu. Aí. Tá vendo? Tá me vendo? Não tô te vendo, mas estou me vendo. Então já tá tudo certo. Se E você aí tá a se gente vendo, a gente só vai confirmar aqui. Eu tô vendo que a Márcia, a Vânia já estão aqui. Bom dia, meninas. Que bom ter vocês aqui com a gente. Logo cedinho, tomando esse café gostoso com a gente. Hoje não a Nath. A Nath é uma das nossas especialistas infantis lá da Colliere, da equipe. Nancy, bom dia, seja muito bem-vinda. Nós tivemos um probleminha aqui de compartilhamento aqui de tela. A Deb, que também eu vou apresentá-la aqui para vocês, que faz parte da equipe da Colliere também, que é a minha convidada hoje aqui para esse nosso café, para esse tema tão gostoso, que é, na verdade, ele não é gostoso, né? Mas ele é extremamente importante, sobre o esgotamento mental, e aí eu não cogitei nem pensar em duas vezes quando nós definimos o tema da live de hoje, desse nosso café, já trazer a Deb para falar um pouquinho sobre esse tema. E eu já vou apresentar ela aqui rapidinho. O problema é que eu tive uma dificuldade de entrar aqui hoje, então ela que acabou entrando aí, conduzindo, e eu precisaria só saber de vocês que estão aí do outro lado da telinha, quem puder conversar aqui com a gente, responder, se vocês estão vendo as duas, tá? Porque eu só estou me vendo, eu não estou vendo a Deb. E a Deb está vendo as duas, porém eu precisava saber se vocês estão vendo eu e a Deb. Tem alguém que pode aí responder para a gente? Nath, a Nancy, se pode responder para a gente, se vocês estão conseguindo ver as duas, se vocês estão escutando. Ah, a obrigada, Márcia Márcia. respondeu que sim, estão vendo as duas. Que Então tá bom. ótimo. Então vamos Gente, lá. espera só um pouquinho, quando for o tema, algum assunto, assim, comenta e pergunta aí para a gente poder responder para vocês. Aqui, se não der para responder aqui, a gente vai responder através, né, de post, através de comentários, através de vídeo no story, tá? Mas fiquem à vontade. E quando fizer muito sentido para vocês, coloca o like, um coraçãozinho, porque faz sentido para vocês aquilo que a gente está falando, tá bom? Isso que a Debbie falou é bem legal compartilhar com vocês, principalmente vocês que estão aqui, né, nesse cafezinho da manhã, quentinho, junto com a gente, nesse tempo gostoso. Olha, eu vim toda encapotada hoje, né? Tá friozinho. E quando a gente define o tema desse bate-papo, dessas lives aqui nesse café da manhã, e reforçando, tá? Para quem for ver aí essa live gravada depois, que também vai para o nosso canal do YouTube, vai ficar aqui por um tempo, e depois vai para o nosso canal do YouTube, tá bom? E eu acho que é importante compartilhar com vocês que quando a gente vai definir o tema dessa live, a gente está tentando alcançar temas que estão sendo muito discutidos, que aparecem muito em consultórios, mas também com dúvidas. Então, é importante para a gente que vocês nos compartilhem quando a gente publica o tema, vocês trazerem questionamentos, até para a gente poder montar também essa live aqui bem próximo das dúvidas e dos questionamentos de vocês. Então, aí a gente conta, tá bom? Com a ajuda e o suporte de vocês. Então, mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem for estar vendo essa live gravada. Eu não sei em que momento do dia que você vai estar vendo. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, por estar aqui nesse momento, tomando esse cafezinho com a gente. Hoje ele é um tema bem discutido. Recentemente, nós tivemos uma live muito interessante que falou sobre esse tema. E é um assunto que não só, né, vem aparecendo muito em consultório, mas também é um assunto que vem sendo muito discutido, porque quando a gente fala do esgotamento mental, ele pode ser provindo de tantas fontes, né? E uma delas, às vezes, é apenas uma perda de gestão da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, eu espero que nesse bate-papo de hoje aqui,
a gente possa compartilhar bastante com vocês. Eu não vim sozinha, né? Hoje eu convidei uma das nossas especialistas da clínica, que é a Deb, né? Que é a Débora, na verdade, mas a gente chama ela de Deb. A Deb, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela em outro momento, para quem não sabe, eu vim de uma empresa aérea onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas no setor de fator humano, como psicólogas em processos de investigação. E aí, depois de um momento da vida, cada um trilhou o seu caminho e hoje estamos aqui juntas novamente. A Colliere, essa empresa aérea lá atrás, acabou unindo as nossas vidas profissionais e hoje a Colliere acabou unindo as nossas vidas novamente. É um prazer ter a Deb na equipe e ela é especialista de fadiga. Então, eu acho que nada melhor do que tê-la aqui com a gente hoje para conversar, para a gente compartilhar um pouco sobre esse tema. E então, muito obrigada, Deb, por participar. Espero que você esteja aí com a gente em outros cafés da manhã também. Com certeza, com certeza. E nós definimos, pessoal, a gente pensando nesse tema, a gente trouxe algumas linhas aqui de condução para o nosso bate-papo hoje. Então, a gente vai falar, primeiramente, eu vou compartilhar com vocês aqui o roteirinho, tá? E para quem vai estar aqui com a gente durante toda essa live, durante ela for acontecendo, se vocês sentirem alguma dúvida, ou também quiser pontuar alguma coisa frente ao que a gente estiver falando aqui, por favor, pode escrevendo aí, que a gente vai tentando acompanhar aqui. Se não der para a gente responder aqui ao vivo, a gente volta depois e responde, tá bom? Então, a gente vai falar sobre o que é exatamente o esgotamento mental e quais os sinais que a pessoa que está passando por esse esgotamento acaba apresentando fisicamente, emocionalmente. E essa parte é muito interessante, por quê? Porque às vezes esses sinais, eles são tão pequenininhos, se tiver algum paciente meu aqui vai saber do que eu estou falando, às vezes a gente tem uma situação tão gritante que vai lá e chama a nossa atenção. Claro que aquilo provoca uma resposta emocional, mas vamos falar bastante sobre os pequenos sinais, né, que o esgotamento mental vem apresentando, que são os mais perigosos, né, porque são aqueles sinais silenciosos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí depois a gente também vai falar um pouquinho sobre as principais causas do esgotamento mental frente ao momento de vida que nós estamos, ou seja, sobre a sociedade, né, que nós estamos vivendo, nessa dinâmica de essa fala que eu estou escutando constantemente, essa fala que eu verbalizo muito. Gente, a semana começou, ela já terminou, então essa sociedade do fazer, do fazer, do fazer, e que às vezes o descansar parece ser errado, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como diferenciar a diferença que existe entre o estresse comum do esgotamento mental e, principalmente, como que a gente pode ajudar com pequenas dicas, né? Para aliviar nessa identificação desses sintomas, como que no dia a dia, com pequenas dicas, fora, claro, um acompanhamento, um tratamento, mas em pequenas dicas, como que a gente pode sair um pouquinho dessa exaustão e, em pequenas ações do nosso dia a dia, recuperar um pouquinho a nossa energia, tá bom? Então, são esses os temas e a linha de raciocínio que nós vamos falar aqui do nosso tema hoje, esgotamento mental. Então, Deb, olha, tá aí, seja muito bem-vinda, minha linda. Vamos lá. Pode iniciar um pouquinho o tema, né, se apresentando um pouquinho para quem ainda não conhece a Deb, tá? E aí a gente já inicia falando um pouquinho sobre o que realmente você pode compartilhar com a gente para ficar bem acessível para as pessoas que estão nesse nosso vídeo, nossa live, do que realmente é um esgotamento mental e quais são os prejuízos que ele pode nos trazer, né? Bom dia, eu dei bom dia antes, né? Eu comecei lá, eu já dei bom dia, mas para todos que já entraram, bom dia, sejam bem-vindos, né? Como é fácil a gente falar, estou cansado, né? Amanhã é feriado, né? E hoje já está todo mundo exausto com a semana, na quinta-feira, né? E estamos falando, que cansaço. Então essa é uma palavra cada vez mais comum. No mundo da aviação era assim, né? Então nós trabalhávamos no mundo da aviação, principalmente com tripulantes, e esse cansaço, né, era muito comum a gente ser escutado. Mas, na verdade,
Na sociedade, essa palavra ela é muito forte. Só que quando a gente vai caminhando nesse cansaço, a gente tem umas frentes que as pessoas vão trazendo como o estresse, que tem certas características, né? O burnout, principalmente, porque quando você está falando no burnout já é um estresse bem mais avançado, onde as condições físicas, né, um estresse agudo, onde as suas condições físicas já são detectadas por exames, já são detectadas pelo médico em si, por uma parte médica, mas existe aquele que você está se sentindo cansada, que você está exausta. Sabe quando você fala, eu estou exausta? Mas você pode fazer qualquer exame que você não vai ter nada. Você pode ter qualquer estresse que está acontecendo que você vai te levar a ficar cansado, mas no outro dia você está lá de novo na batalha e falando que você está cansado. Então eu digo que, vou dar o exemplo de uma bateria de celular. Sabe quando aquela bateria de celular já está viciada? Né? E você coloca, tem sempre aquele pouquinho da bateria, você acredita que aquele pouquinho de bateria ainda vai fazer você conseguir abrir a tela, vai abrir um pouquinho, você vai conseguir ler o que você quer. Né? Então, esse esgotamento mental que nós estamos falando, ele acaba não tendo uma referência. A gente se sente cansado, exausto, mas ele não tem a referência. E quanta culpa que a gente tem em cima disso. Sim. Porque aí você entra naquele modo, eu quero fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo, você arruma a sua rotina de vida, e quando você vê, você chega no final do dia, está exausta e culpado, né, por não ter tido tempo para lidar com as coisas para você. E isso vai se materializando. Então, é muito diferente, por exemplo, de você ter uma depressão onde você não tem motivação, onde você não tem ânimo, onde você... Não. Quando você está no esgotamento mental, essa condição que você está, né, você tem a motivação para fazer, mas é a bateria. Tem a motivação, então, mas né? essa, para mim, eu acho que é a principal diferença. Você tem a motivação, você quer fazer, mas você desiste, porque você não aguenta fazer. Você não está alegre, mas você tem a motivação. Você tem ainda aquela vontade de fazer a coisa. Então, eu acho que é legal a gente até dar um adendo aqui, né? Então, olha só, olha o perfil. Vamos atrelar essa fala da Deb junto a um perfil. Olha que interessante, né? O esgotamento da diferença de um início de um processo depressivo, né? Quando a gente fala de um início de um processo depressivo, o que nós já estamos colocando, né? É aquela questão de o meu corpo, ele me pede para não fazer nada. Eu perco a motivação do fazer, né? A vontade do fazer. Pelo contrário, ele me deixa aqui, quietinho. Quando nós estamos no processo depressivo, é até o contrário. A gente tem que usar o enfrentamento para não darmos ao nosso corpo aquilo que ele está pedindo. Né? E eu acho que quando a gente para falar do esgotamento, que é muito mais acessível, ele está muito mais aí batendo na porta, ele está gritando diariamente, é o contrário. É eu usar o enfrentamento, mas como um bloqueio, de eu dizer chega, utilizar, né, a questão da prioridade, porque quando a gente fala do perfil, o perfil do esgotamento é aquele perfil do eu preciso, porque olha que perigoso, o esgotamento, ele esgota mentalmente e chega já a esgotar fisicamente, falando, dependendo da fase dele, eu acho que é interessante mais para frente a gente falar um pouquinho sobre isso, Dé, mas sobre a questão do perfil. Então, para você que é um perfil mais ativo, né, centralizador, que sempre quer fazer tudo, que quer resolver tudo, que puxa para você. Porque assim, gente, a única pessoa que está isenta de poder chegar a um esgotamento mental é aquela pessoa que não faz. Porque se você faz, você já tem que estar
atento da maneira como você está fazendo, porque você pode chegar no esgotamento. Então, não que existam perfis que te levem para ter a ter determinados transtornos e determinadas dificuldades emocionais. Não, não é isso. Mas sim, existem determinados perfis que podem ser um pouco mais provindos a ter um esgotamento mental. Por quê? Porque pela maneira, né, como você está se comportando. E eu já quero me colocar aqui me dando um exemplo. Eu sou uma pessoa que não aí eu não me enxergo tanto assim da centralização, mas sim, eu sou uma pessoa muito ativa. Então, como eu tenho muitas frentes de linhas de trabalho, gestão, né, atendimentos e tudo mais, o que acontece? Eu não tomo cuidado, eu acabo tendo um dia Você entra no totalmente esgotamento. corrido e eu acabo não tendo o meu período para descanso, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas se atentem ao seu perfil. Se você é um perfil muito ativo, comece já a prestar atenção de como você está reagindo e como você está realizando. Porque pelo que você me falou, Deb, o esgotamento ele vem muito daí, né? Isso. Esgota quem faz muito. Esgota quem faz muito. Porque é que nem um polvo, né? Você vai abraçando, eu faço isso, faço aquilo. Só que você faz muitas coisas, né? Você realmente tem muitas coisas, só que você não percebe que os mínimos dessas coisas é que te demandam energia. Sabe, quando você tem um projeto, a gente sempre quando tem um projeto, a gente imagina ele perfeito lá na frente, né? Mas a gente esquece que aqueles pormenores é que vão tirar a nossa energia para fazer. Então, às vezes, não é aquela atividade grande de um projeto. E aqui é a mesma coisa, não é aquela atividade grande que nós estamos fazendo, mas são aquelas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia que vão te levando ao esgotamento. E detalhe, você vai se sentindo culpada. Você vai se sentindo. Você tem vontade de chorar de cansaço. Aconteceu isso com vocês? Você tem vontade de chorar de cansaço. Você se sente exausto. E você olha, por exemplo, para o sofá e fala, eu vou descansar. Eu lembro muito bem de uma fala de paciente, nisso eu vou deitar, mas eu me sinto culpada de deitar no sofá, de assistir um filme, de estar ali, porque eu tenho um monte de coisas para fazer. Olha eu aí, ó. Olha eu aí. Exatamente, olha eu aí. Então, nós acumulamos um monte de tarefas, né? Olhamos para a nossa rotina cheia de tarefas, nos sentimos cansados, nós nos sentimos exaustos, começa a dar sinais, né? Com as emoções, porque mexe muita parte da amígdala do cérebro, que é a parte básica, por causa das emoções, né? Começa a ter impacto cognitivo, e aí você pode falar bem, você começa a ter mais falta de atenção, mais dificuldade de memória, mais dificuldade de interagir na linguagem, de conversa. Né? Você começa a ter esses sintomas e você não sabe o que é. E se você Sintomas for... bobos, né? Como não conseguir se concentrar na leitura de um e-mail, Exato. resolver um problema simples, básico do dia a dia, já são sinais de atenção, né? E como que a gente consegue claramente fazer essa diferenciação de um momento de um esgotamento para um estresse? Se a gente pegar, eu digo que quando você está no estresse, né, a gente tem um... Vamos pegar o estresse como um exemplo que eu acho que é mais fácil, né? Você tem o leão, eu gosto de dar o exemplo do leão, né? Porque ele vai ativar em você, você viu um leão, ele vai ativar em você várias reações, né? Físicas, porque você vai ter arrepio, você vai ou cristalizar, ou vai sair correndo, né? Vai gerar medo, né? E emocionais também. Te geram uma descarga grande de adrenalina, e aí a gente vai para a parte, né, de neurotransmissores, vai te descarregar a adrenalina para você poder reagir, você vai sair correndo e você fugiu do leão. E aí você tem aquele período de você se recuperar. Né? Fugir do leão, sento, recupero. E aí sigo a vida. Só que hoje, nesse mundo que nós estamos, como todos falam, nós criamos milhões de leões para nós.
Sim. Então a gente não deixa, não dá o tempo de descanso para voltar ao corpo, porque o estresse ele não é ruim. Nós não estamos falando que o estresse é ruim, porque é ele que nos motiva para muita coisa, é ele que nos dá energia para muita coisa, é ele que faz nós. Só que como nós criamos, e aí vem a questão do esgotamento, né? Nós vamos criando rotinas e rotinas, e leões, e leões, leões. Então, às vezes, um e-mail é um leão, né? Às vezes, uma palavra da pessoa que a gente... Ai, meu, aquela pessoa está chegando. Virou um leão. É Às vezes verdade. o meu cachorrinho, pô, eu adoro meu cachorrinho, mas ele começa a latir e eu fico estressada e virou um leão. É verdade. Entendeu? Então, às vezes, essas... Né? A gente mata por dia. Esses dias eu a cheguei do gente... trabalho, o Paulo me perguntou, e aí, quais foram os leões que você matou no dia de hoje? É isso, é isso, é isso. Então, esse estresse, ele necessita ter um tempo de recuperação. Só que quando ele não tem esse tempo da recuperação, que é o, você chama de momento do nada, né? Você sempre fala, vamos fazer um momento do nada, porque não é um momento do nada, é um momento de você conseguir fazer uma recuperação, inclusive fisiológica, para você poder seguir. Só que nós temos a coisa que quanto mais a gente faz é melhor, né? Quanto mais a gente tem coisas para fazer, mais eu me sinto produtivo, né? E nós não nos questionamos sobre isso. Nós não nos questionamos nem o que é produzir. A gente coloca metas na nossa vida irreais porque a gente precisa alcançar alguma coisa. Então eu acho que entra uma questão de sobrecarga muito grande. E o que o trabalho faz nesse processo, né? Nós valorizamos muito o trabalho ainda. Se você pegar comparativos, a gente pode pegar comparativo de gerações também com isso, né? Você valoriza muito a questão do trabalho, da questão de ter... Só que o trabalho, ele gera, né, sobrecarga muito grande. E dependendo do teu perfil, mais sobrecarga. Sim. E todo trabalho gera conflitos interpessoais. Todo trabalho gera conflitos. E os conflitos viram 500 mil leões. Então você não consegue recuperar desse estresse. Só que quando você entra num processo do estresse, onde o teu corpo começa a falar muito, por isso que vai dar, né, no estresse na fase de exaustão, né? Porque você não tem mais a motivação, você não tem só alegria, você não tem motivação, a tua ansiedade fica imensa, né? Sobe, potencializa. Você tem condições de, no corpo físico, nós estamos falando do estresse, né? Você começa a ter urticária, você começa a ter arritmia, você começa a ter várias condições que em exaustão você não tem. É só fazendo um adendo aqui, né, alguns sintomas muito comuns, tá? O estresse, quando a gente fala do estresse, esgotamento, como você acabou de citar, né, que o corpo ele vai manifestando sinais, é porque, pessoal, o estresse ele tem 3 fases, né? Então ele tem a primeira fase que nós chamamos de alerta. Então é aquele pico, né, que o nosso corpo dá e que ele dá um sinal para você, olha, fica atento aí porque alguma coisa aconteceu. Ou existe o famoso estresse pós-traumático que vem de uma situação muito específica, não é desse juntar de leões, como nós estamos falando aqui, de situações, mas de uma situação específica que geralmente ela vem e o que o nosso corpo ele faz? Ele tem que responder como uma forma de segurança, como uma forma de domínio, que é onde o nosso pico de estresse ele sobe muito rápido, que é o nosso sinal de alerta. Então, sinais, esses sintomas todos aqui que a Debbie está falando, são sinais que geralmente eles acontecem e que a gente responde muito rapidamente num tempo de 24 horas. Então, se esses sinais estão aparecendo para você em prazo de 24 horas, é um sinal de alerta, né? Que você está, sim, passando por um período de estresse. A segunda fase é o que a gente chama de luta do estresse, que é aquela fase, o nome já diz, né? Você entrou num período de estresse, onde está tendo vários fatores estressores acontecendo, que pode estar sendo produzido, exato, do ambiente, do meio onde você está, que
quando eu não tenho controle sobre os fatores estressores do meio, por exemplo, o meu ambiente de trabalho, ele é um ambiente muito estressor. Eu não tenho controle sobre isso na maioria das vezes. Então, nesta posição, o que a gente orienta não se focar no deixar de sentir, tá? Ah, eu preciso deixar de sentir isso, porque se todos os dias você está ali no ambiente estressor, você vai sentir. O que você precisa aprender neste caso é gerir. Você precisa aprender a gerir esses fatores e estressores. Então, assim, se eu não posso contra o inimigo, o que eu preciso? Eu preciso aprender a lidar com este inimigo. E na questão do estresse, do ambiente estressor, seja qual for o ambiente que você esteja percebendo esses sintomas, é isso que você precisa fazer, a parte da gestão. E na luta, é quando o teu corpo ele começa a lutar com aqueles sinais. Então, a gente já pega alguns sintomas físicos, como esses que a Deb trouxe, e já leva para um mês. Se de um mês para cá eu estou tendo esses sintomas, alguma coisa está acontecendo. Ele está persistindo. Ele não foi um sintoma que veio e foi. Não, ele ficou. Então, ele está aí, ele está se instalando. E se a gente não dá atenção para isso, ele vai se instalar, que é onde quando a gente entra na terceira fase aí do estresse, que é o esgotamento, tá? Que aí a gente já leva esses sintomas, em média, de uns 3 meses, né? Você já persistindo, exaustão, né? Que é onde você já começa a ficar aí 3 meses tendo esses sintomas. E sintomas muito comuns, manchas na pele, irritabilidade constante, choro constante. Mas eu tô chorando, eu não sei nem por que eu tô chorando, não aconteceu nada. Né? A minha vontade é só de chorar, estômago, náusea. Né? Às vezes não está atrelado ao que você comeu. Então, como eu disse no início, vamos nos atentar a pequenos sintomas. Isso são as fases do estresse. E para a gente chegar no esgotamento mental, ou esse esgotamento mental necessariamente precisa passar por essas fases do estresse, né? E aí que está a diferença. Olha só, você falou, né? Você chora sem saber por quê. Aqui você chora porque você está cansada. Você sabe o porquê que você tá. Você fala, eu tô cansada. Eu estou cansada. Me cansa pensar, me cansa fazer. Eu tenho motivação, eu quero começar o exercício, mas me cansa só de pensar que eu tenho que fazer exercício. Então lembra da bateria que eu falei lá na frente? Você tem aquele resíduo da bateria. Então você não vai chegar no estresse, você tem o resíduo, mas você está cansado. E aí você tem a desregulação toda, assim, emocional, né? Você tem esse impacto, mas se você for fazer medições, se você for buscar muitos, parte médica, psicológica, inclusive, eles vão falar assim, você está entrando na depressão, não, você está esgotado mental. Você tem aquela motivação, você quer continuar. E olha que uma coisa que chama bastante atenção e que eu sei que muitos vão falar assim, poxa, eu acho que acontece. Nosso cérebro não gosta de gastar energia. Quanto menos energia ele gastar, melhor. E é por isso que a gente evita muitas coisas, né? Aí a gente um dia pode falar na live só do evitamento do cérebro, né? O porquê, até de caminhar, por que a gente corta caminho? Vou cortar caminho por aqui. Porque o nosso cérebro não quer gastar energia. Então, quando ele está nesse processo de esgotamento, o que ele quer? Não gastar energia. E sabe o que ele faz para ele poder ter energia? Porque ele está com baixa energia, a bateria dele está lá. Ele pede doce. Sabe quando você está com aquele, eu preciso de doce, eu preciso comer o doce. Por quê? Porque ele precisa dar um pico, e esse pico que ele quer, né, esse pico que ele precisa, é uma energia rápida. E quem dá energia rápida para o corpo é a glicose. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? O doce. Porque ele ativa isso, falando, eu preciso de energia rápido, tá consumindo, tô aqui na bateria pouquinho. Você quer colocar o celular, você vai lá e coloca na energia rápido. É isso que acontece.
gente quer só comer doce mesmo, E a né, gente Dé? quer Eu não comer sou o fã do doce. doce. Eu não sou fã do doce, eu sou muito mais o salgado. Mas como realmente, quando você se dá conta, eu tô ali, eu tô optando por um brigadeiro do que por uma coxinha. E quem me conhece sabe que eu vou ir para coxinha. Sem glúten, mas eu vou para coxinha. E aliás, já fazendo um adendo aqui, massa, você também tem um momento de Você consumo de tem, massa, né, Dé? sim, porque Porque a glicose, porque o carboidrato que tem ali gera rapidinho a glicose. Por isso que é muito fácil você comer massa e 2, 3 horas depois você está com fome. Porque é uma energia rápida. e E o para nosso construir cérebro o precisa. cérebro. É para É o cobrir a necessidade do do cérebro. cérebro. É para cobrir a necessidade do cérebro, porque ele está naquela bateria, pouquinha, e ele precisa disso. Ele precisa que você dê energia para ele, porque ele não está esgotado. Porque se ele tivesse no período de exaustão, ele nem isso ia pedir, ele não ia querer nem o alimento. Mas Ele aqui só está não, esgotado, né? ele só está esgotado e ele sabe que ele precisa de energia. Ele sabe que ele precisa de energia. Nossa, agora. Então, para quem acabou de entrar aí também, e para a gente deixar bem claro, que eu acho que isso é muito importante, de uma forma bem resumida, né? Nós deixarmos claro aqui qual é a real diferença entre o estresse na fase da exaustão com o esgotamento. O cérebro, como ele está ali, 100% respondendo a isso, de uma forma bem resumida. O que você diria? O cérebro, quando você está na exaustão, você não consegue nem ter a motivação. Ele não te dá esse caminho, entendeu? Ele não te dá você pensar em colocar mais alguma coisa na sua rotina. Aqui, não. Você fala assim, vamos fazer exercício? Eu quero fazer o exercício. Aí você pensa, meu Deus, eu estou muito cansada. Mas eu queria Eu vou tanto. colocar o exercício, né? Como eu vou colocar o exercício? Exatamente, como eu vou colocar o exercício? Quando você está no período de estresse mesmo, você não pensa nem em inserir o exercício. Você tem que ter uma demanda externa falando para você, você precisa pôr exercício. E não que aqui você não. Aí eu vou passar as estratégias, né? Não que aqui você não precise de uma estratégia externa de alguém. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, além disso, ele está cansado, né? E um cérebro que está esgotado, ele não encontra outro caminho. Ele não consegue visualizar outro caminho. Então ele precisa. É na vida, quando nós estamos cansados, a gente não consegue Exatamente. encontrar Não. uma solução para nada. E quando nós Exatamente. estamos tão cansados, você vai num restaurante, o seu marido errou, o que você quer comer? Não sei, pede aí. Às vezes você está tão cansado que Exato. você não tem condições nem de dizer o que você quer comer. O cérebro não é diferente, né? Não, o cérebro é exatamente isso. Você está cansado e ele fala assim, não tem. Então você não consegue mudar a tua rotina. Você não consegue olhar para a sua rotina. Você não consegue perceber o quanto você pode mudar. Porque para você o cérebro já entrou naquele caminho. Então, para ele não quer gastar energia, lembra? Ele não vai gastar energia. E para ele não gastar energia, ele faz isso. Ele trava. Dá Ele os trava. famosos brancos. Brancos, Então, exatamente. Dá o famoso branco. apagões. Exatamente. Eu ia mandar mensagem para quem mesmo? Ou aquela pessoa, a Riane acho que está aqui, ela vai se espelhar. A Riane é uma das nossas alunas do Acolhimente. Eu vejo aquela pessoa todo dia. Eu converso com aquela pessoa, demando, a gente troca funções o tempo todo. Eu não consigo lembrar o nome dela. Como que. Apagão. Apagão. Isso é um apagão, né? Exatamente. Exatamente. E quando você está assim, você vai precisar. Aí a gente vai entrar um pouco no que é estratégia. Né? Estratégia para não entrar assim, não entrar nisso, né? E estratégia depois que você está nisso. Porque aí não tem. Se você já está se vendo assim, você vai precisar aí sair disso. Né? E sozinho é difícil. Mas antes disso é você reconhecer que esses sintomas que eu estou tendo não são normais. Não é normal esse sintoma. As pessoas sempre acham, não, mas é normal eu estar assim, é normal porque a vida é cansada.
a vida hoje em dia é um cansaço. Não é normal. Não é. Eu quero já fazer um complemento, né, do que você está falando. Monitore, eu acho que isso ajuda muito na identificação desses pequenos sinais, porque a gente está falando de sinais mentais e físicos, meio a um turbilhão do dia a dia que nos leva exatamente sobre o tema que a gente está falando aqui, esgotamento. Então, se a gente for parar para pensar, puxa, é uma matemática que parece que não fecha, né? Parece que não tem uma equação correta. Porque se na minha correria, até por essa razão eu posso estar chegando no esgotamento, como que eu vou perceber? Uma coisa que eu acho que vale como uma dica, todos nós temos um formato de pensar, de modelo de pensamento. Então, vamos parar. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, que o esgotamento às vezes acaba trazendo a nossa forma de pensar e, consequentemente, de se comportar, tá? Que é o pensamento um pouco mais, não, às vezes chega, tá? A ser um pensamento pessimista, mas um pensamento mais questionador. Sabe aquela pessoa ativa, porque nós estamos falando aqui de um perfil ativo. Um perfil deixa que eu faço, ou não é nem deixa que eu faço, vai fazendo até sem perceber, aquele trator. Este é um perfil muito mais vulnerável a entrar nesse processo de esgotamento. Então, sabe aquele pensamento que você começa a questionar tudo que você está fazendo, e no final dele, ele vem sempre com mas por que isso? Porque aquilo, ou quando você começa a apontar um pouquinho mais do dedo para o que o outro está fazendo, ou porque o outro deixou de fazer, sendo que se você conseguir parar e voltar um pouco essa linha de pensamento, você vai se dar conta que, puxa, mas eu nunca fiz assim. Eu até olhava para isso, mas primeiro eu solucionava o problema, ou eu ia lá, tinha ação, lembra? O esgotamento não tira a sua motivação. Esse é um grande risco, por isso que é um viés, né, Dé? Que é muito exatamente. fácil, porque eu quero, mas eu não consigo, meu cérebro não me acompanha. Eu tenho uma fala muito comum que eu vivi muito isso quando eu vivenciei o esgotamento. O meu cérebro, ele não acompanha o meu corpo. O meu corpo, ele quer ir e o meu cérebro não. E o cérebro não vai, ele não vai. Pelo corpo, né? Exatamente. Então, você parar e prestar atenção. Puxa, eu não elaboro. Eu estou indo para a execução da solução do problema, só que eu olhava, ou eu prestava atenção nos porquês, ou na causa, no questionamento, depois. Primeiro solucionava. Vamos apagar o fogo e depois a gente vai tentar o que aconteceu. Se você começa a notar que a sua linha de pensamento ela está mudando a formulação, eu estou me tornando uma pessoa mais crítica antes. Eu estou me tornando uma pessoa muito mais questionadora antes de solucionar o problema. Ou até negativa, um pouco mais pessimista, questionando tudo, falando de tudo. Atenção, se você não tem esse perfil, você não se percebe assim, a sua linha de pensamento, ela já está mudando. E isso é um caminho para a estratégia da identificação de um esgotamento, né, Debbie? Exatamente. Olá, voltei sozinha. Voltei. A gente teve problemas aqui de queda, né? Acho que o Instagram, ele acabou, o Instagram com a Debbie, acabou bloqueando, né? A Márcia tá aqui, obrigada, Márcia, por voltar, Vanessa. Ele travou e aí ela não conseguiu continuar. E como ela que estava no da clínica, então eu entrei aqui e me parece que o celular dela ainda tá travado. Então, pra gente poder tentar, Márcia, é uma pena, mas pra gente poder tentar fechar um pouquinho um assunto tão gostoso, né? Pra gente tentar a gente fechar um pouquinho a linha de raciocínio, e eu acho que pode até, eu deixo aqui como uma sugestão, porque como nós vamos estar juntas toda quinta-feira, 7 horas da manhã, a gente vai estar aqui tomando o nosso cafezinho juntos, eu acho que atrelando até o tema do nosso próximo café, a gente encerra junto com a Debbie, eu convido ela para vir participar novamente, para a gente poder
fechar um pouquinho melhor com ela, também compartilhando com a gente um pouquinho dessa questão das estratégias aí para o esgotamento. Mas, para compartilhar e fechar um pouquinho a linha de raciocínio que a Deb estava nos trazendo quanto à questão da identificação, a identificação de você se auto-perceber, aumentar um pouquinho a sua auto-percepção, e isso nos leva também para quê? Para a estratégia de você tentar recuperar a sua energia, que está onde? Tentar reestruturar a sua rotina. Uma coisa que é muito legal, o cérebro ele funciona muito bem dessa forma, é quando a gente reforça os comandos que a gente dá. Então, prestar atenção da maneira como eu estou falando, prestar atenção da maneira como eu estou conduzindo, isso já entra numa estratégia de identificação. E quando eu já me sinto neste processo de exaustão, uma dica que eu já deixo aqui é uma questão do cuidado. É uma questão da atenção de a gente tentar reformular. Puxa, não tô bem. O meu corpo ele já está respondendo de uma forma diferenciada. Então, o que eu posso fazer aqui? Que reestruturação que eu posso trazer? Olhar para aquilo que está fora do comando. Prestar atenção naquilo que você perdeu a mão, literalmente, porque o esgotamento é isso. É quando a gente perde a mão da gestão da nossa vida, da nossa rotina, das nossas coisas. Isso é o maior risco. Quando eu perco o comando da minha ação, é quando eu estou vulnerável a poder entrar no processo de esgotamento. É a mesma coisa em outra área da nossa vida. Eu tô em outra área da nossa vida. A Deb, ela voltou, ela tá aqui, só que ela voltou por um outro, né? Vamos ver se eu consigo puxar ela aqui para ela poder encerrar com a gente. Deixa eu ver se eu consigo. Ela tá como... Vamos ver se eu consigo puxar ela aqui. Ela tá com o chefe Veraldo. Vai estar gravado sim, Márcia. E esse é um tema tão extenso que provavelmente ele vai se estender. Provavelmente é um tema que está se estendendo, né, para... Agora voltei. Aí, ó, ela voltou. Sabe pra que serve o celular do marido, né? Isso aí, ó. O meu e para quem não sabe, olha só, o marido da Deb. Chefe de cozinha, ó, para quem não... Deb, eu tava aqui, não sei se você conseguiu escutar, puxando um amarro da onde você tinha parado, da questão Ótimo. da percepção e da reformulação da estratégia como uma reformulação do dia a dia, Exato. do tentar se atentar onde foi que perdeu a mão, onde perdeu o rumo, porque às vezes eu estou numa situação que eu perco o comando da solução dela e eu não sei nem aonde. Então, primeiro eu preciso entender aonde foi que eu perdi a mão deste comando, para depois eu reestruturar. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer diferente. Porque se eu não fizer diferente, eu vou ficar num ciclo vicioso e eu não vou conseguir sair disso. E aí entra aquilo, né? Tava pontuando, né? Muitas vezes a gente acha tudo normal isso, né? A gente entra nesse ciclo vicioso e acha que é normal. E que tenho que dar conta. E que tenho que fazer. E tem que ser assim. Eu lembro que eu estava parando no do cérebro, né? Que fala para você assim, bom, se eu sempre vou por esse caminho, eu continuo por esse caminho. E eu não reconheço o que tem ao redor. Eu não vejo o que tem ao redor. E é muito mais difícil você, mesmo que algumas pessoas pontuem para você, olha, você tá assim, olha, tá acontecendo isso, tal. Você não o reconhece. Acho que você estava falando muito sobre isso, do reconhecer, né? Você não o reconhece. Você não consegue visualizar isso. E para você conseguir sair disso,
você tem que buscar apoio fora. E aí, apoio, psicoterapia, mas muitas vezes o que acontece é uma pessoa, teu cônjuge, um amigo, né, uma pessoa que está próxima, né, começa a te mostrar coisas assim, e você começa a perguntar, será que essa é a minha rotina? É isso realmente que eu preciso? Eu preciso ter todo esse arsenal de rotina? É reformular, né, a rotina. É necessário, É né? necessário, é necessário. E por isso que sozinha é difícil, porque você não consegue sair dela para olhar para ela. Às vezes a reformulação ela acaba pedindo um pouco de um suporte, de um acompanhamento, porque no meu caso, tá? De novo, vou me colocar aqui como exemplo. Quando eu fui reformular, quando eu fui mandar para o concerto meu HD para reformular e começar de novo, peraí, deixa eu tentar corrigir e modular o que eu percebi que não estava legal e fazer diferente, mexeu com muitos valores, mexeu com desejos, mexeu com crenças, mexeu com tanta Exatamente. coisa que acabou manifestando em mim sentimentos e sensações que, se eu não tivesse um enfrentamento e determinada a entender que daquela forma como eu estava atuando e fazendo, ia me adoecer o tempo todo, eu não ia conseguir sair disso. Porque as sensações, elas eram tão negativas de fica quieta, não faz. Ou você quer isso, porque mexe com o ego, mexe com tanta coisa, gente, tanta coisa, que se nós não tomarmos cuidado, a gente não consegue refazer a nossa rotina, nós não conseguimos reestruturar. Então, às vezes, o suporte, o acompanhamento terapêutico, qualquer outro suporte, como a Debbie falou, às vezes um amigo, né, um companheiro, é exatamente para isso. E a parte psicoterápica, principalmente nesse suporte de você saber lidar com essa gestão. Porque às vezes a falta dessa gestão emocional, a dificuldade de lidar com ela, vai fazer com que você não consiga reestruturar esse HD. E não tem Exatamente. alternativa, né, Debbie? A gente não Não. consegue sair de um processo de esgotamento se eu não interrompo o ciclo vicioso. Vicioso. E o Não, e ciclo essa interrupção é que é vicioso difícil. são essas atividades, é o que me levou para esse processo, é o fazer demais. E é por isso que é difícil, que você entra nesse ciclo e você não consegue observar, então é muito complicado você conseguir sair. E uma das coisas que você está falando das crenças, de mudar de rotina, e que eu não vou entrar aqui a falar, mas uma das rotinas que você vai ter que alterar, porque você não consegue mudar a sua rotina se você não pontuar isso, é o sono. A primeira rotina que você vai ter que olhar é a tua rotina do sono. Se você não fizer, a gente pode até fazer uma live específica só sobre isso, mas é um ponto muito importante, porque ele lidera o cérebro. O sono Eu acho assim, lidera. como para quem acabou de entrar, ou também vai ver a live depois, nós tivemos um problema. A Debbie, ela caiu agora no final, acabou a conexão dela, caiu e a gente teve problema. Isso acabou interrompendo um pouquinho, a gente teve dificuldade de completar a nossa linha de raciocínio aqui. Mas também a Márcia e outras pessoas já compartilharam aqui, que é um tema muito interessante. E é um tema muito interessante, pessoal, porque muitas pessoas estão se vendo neste cenário. Então, eu já vou deixar aqui o tema do nosso próximo café, de quinta-feira que vem, 7 horas da manhã. Teve alguém que perguntou se é toda quinta. É toda quinta, às 7. Isso, toda quinta-feira, 7 horas da manhã. A Colhiere, o time da Colhiere, hoje a Debbie está aqui comigo, e já deixo o convite para ela estar quinta-feira que vem também, para a gente poder continuar neste assunto, porque é um assunto que está batendo na porta de muitas pessoas. Hoje, a nossa sociedade ela está exigindo tanto que a gente está perdendo um pouco da nossa autopercepção. Então, a gente está perdendo a estratégia, a gente não está conseguindo executar a estratégia para não entrar no esgotamento e estamos tendo muita dificuldade para sair e para entender que eu estou no processo de esgotamento. Então, na próxima quinta-feira, eu só sugiro, já deixo o convite para quem já está aqui e para quem vai assistir essa live posteriormente,
para que a gente volte a falar um pouco sobre as estratégias, não só de identificação, como também o pós, do sair, né? E também, de novo, puxa, por que que isso está crescendo tanto? Eu acho que é importante a gente falar um pouco mais detalhado, né, Do que sobre esse isso. assunto. Tá? Então a gente vai voltar aí quinta-feira que vem para falar um pouco mais sobre isso, mas a gente já deixa aqui uma lição de casa, então, já que quinta-feira que vem nós vamos falar sobre esse assunto novamente, a gente já deixa uma lição de casa para o pouco que nós já conseguimos compartilhar aqui hoje. Já inicie a sua autopercepção. Comecem a prestar atenção no banho, na hora que estiver dirigindo, para quem pega horas aí de trânsito, ou um pouquinho antes de dormir. Pare e pensa, como eu estou executando, porque é o fazer, tá? O esgotamento, ele vem do fazer, ele não vem do além, ele vem do fazer. Exato. Aliás, você precisa fazer para você chegar no processo de esgotamento. Quem não está fazendo nada, fica tranquilo que não vai correr esse risco. Né? Vamos correr outro risco. Vai correr outro. Mas eu já deixo essa lição de casa, até para a gente complementar aí. Quem sabe vocês têm bastante coisa para dividir com a gente nessa semana, para nos ajudar no conteúdo aí da próxima semana sobre esse assunto. Como está a rotina de vocês? Como que vocês estão executando? Como é que está o dia a dia? E desenha, gente, eu costumo fazer muito isso com meus pacientes, porque o cérebro ele precisa dessa codificação. Então, ou no bloquinho de notas, para quem curte aí a telinha, ou no papel mesmo, coloca lá, eu levanto tal hora, eu faço isso, eu faço aquilo outro, como você inicia, como você encerra. De segunda a segunda, porque tem pessoas que fogem um pouco da rotina, então é importante desenhar. E depois leia o que vocês escreveram. Leia. Mas seja sincero, seja sincero com você, não vai pular a rotina, não. Leia o que vocês escreveram e preste atenção na sensação que isso vai dar. Como se eu estivesse falando para vocês, olha, minha semana ela é assim. Eu começo assim, tal. E aí presta atenção na sensação que eu vou despertar em você. Tem coisa que às vezes a gente escuta, que só de você escutar você já cansou. Imagina a pessoa que está ali executando. Então, faça essa rotina e depois leia. Não se escute na hora que está escrevendo. Se atente na rotina, seja verdadeiro. E depois, leia. E preste atenção na sensação que isso vai te causar. E se vocês puderem compartilhar com a gente aqui durante essa semana, vai ser maravilhoso, porque vai enriquecer a nossa live aí da próxima semana, tá? Porque na próxima semana, quinta-feira, às 7 horas da manhã, eu e a Deb estaremos aqui novamente para falarmos sobre esgotamento mental. A gente vai continuar o assunto que nós iniciamos hoje, tá bom? E eu agradeço muito todos que entraram na nossa live hoje. Foi um prazer ter vocês aqui logo cedinho com a gente. Agradeço muito, Deb, né? Obrigada, Deb. Vamos falar um pouquinho mesmo, né, de como melhorar, né? Vamos para um aspecto de como a gente pode cuidar. Vamos falar do cuidado? De como a gente pode cuidar disso. Porque só depende da gente esse cuidado, não é diferente. Isso. Então, eu conto com a presença de todos vocês aí na quinta-feira que vem, para quem acabou de entrar. O tema ele vai se estender para a próxima semana, então na quinta-feira que vem o nosso café acolher e vai ser novamente sobre o esgotamento. Então, para quem quiser compartilhar um pouco essa semana, para alimentar um pouco o nosso bate-papo, a gente agradece. Mas se atentem, para quem não viu aí a atividade da semana, entra lá no nosso vídeo, essa live de hoje vai ficar gravada aqui por um tempo aqui no Instagram, e também depois ela vai lá para o nosso canal do YouTube, que para quem ainda não segue a gente lá, eu deixo o convite, porque a gente está sempre alimentando agora com conteúdos e conteúdos bem interessantes, aulas bem interessantes sobre como realmente aprender a lidar com a gestão emocional, de como funciona o nosso cérebro, então eu acho que é interessante, tá? E nós deixamos uma atividade aqui, então para quem não teve a oportunidade de ver, acessa a nossa live agora depois e veja e faça o exercício para estar junto com a gente aí na próxima semana. Mesmo. Tá bom? Isso mesmo. Muito bom. Marco, é um prazer ter você aqui. E muito obrigada, pessoal, por todos que estiveram aqui com a gente aqui nessa manhã, tá? O objetivo desse café é esse bate-papo e auxiliar, tá? Obrigada mesmo, uma linda semana e uma Páscoa abençoada para todos. Que o menino Jesus
né? Que Jesus renasça na casa de cada um de vocês, viu? Uma linda semana para todos. Um abraço e até semana que vem. Obrigada, Debbie. Até Obrigada, semana gente. que vem. Obrigada. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.